Um movimento estratégico está ganhando força no coração do Sahel, e ele não passa despercebido nas capitais europeias. A possibilidade de Burkina Faso, Níger e Mali criarem uma moeda própria ou uma moeda comum representa muito mais do que uma decisão econômica. Trata-se de uma potencial ruptura com décadas de influência monetária externa na África Ocidental. Durante anos, esses países operaram dentro de um sistema vinculado ao franco CFA, uma estrutura que garantiu estabilidade cambial, mas que também manteve conexões institucionais profundas com a França e, por extensão, com o sistema financeiro europeu. Esse modelo foi apresentado como mecanismo de previsibilidade macroeconômica. No entanto, para parte significativa das lideranças atuais do Sahel, ele também simboliza limitação de autonomia estratégica. A discussão sobre criar uma nova moeda surge em um contexto político específico, mudanças de governo, reposicionamento diplomático e fortalecimento da cooperação regional por meio da Alliance of Sahel States. Esse bloco não é apenas militar ou político. Ele carrega a ambição de reorganizar a arquitetura econômica da região. Moeda não é apenas instrumento de troca, é ferramenta de poder. Quem influencia a moeda influencia reservas internacionais, fluxo de crédito, financiamento externo e contratos de exportação. Se esses três países avançarem para um sistema monetário independente, a França perde um elemento histórico de influência direta na região. Não se trata apenas de imagem, trata-se de mecanismo financeiro concreto. O Níger, por exemplo, possui relevância estratégica no fornecimento de urânio para o mercado europeu. Mali e Burkina Faso têm produção significativa de ouro. Esses recursos integram cadeias globais sensíveis. Uma eventual reconfiguração monetária pode alterar a forma como contratos são estruturados, como pagamentos são liquidados e quais moedas passam a dominar as transações. O receio no Ocidente não é necessariamente de colapso econômico imediato. O temor é mais estrutural, perda gradual de influência financeira, redução de capacidade de coordenação monetária e criação de um precedente político. Se o Sahel demonstrar que é possível romper com o modelo anterior e estruturar alternativa própria, outros países podem começar a avaliar movimentos semelhantes. Por outro lado, é importante manter análise técnica rigorosa. Criar uma nova moeda exige muito mais do que decisão política. É necessário estabelecer um banco central eficiente, acumular reservas internacionais suficientes, coordenar política fiscal entre três economias distintas e construir credibilidade internacional. Sem esses pilares, qualquer nova moeda nasce vulnerável. Portanto, estamos diante de um cenário de alto impacto estratégico. Se a iniciativa avançar com planejamento sólido, poderá representar um marco de afirmação regional e redefinição de alianças econômicas. Se for conduzida sem base técnica robusta, poderá gerar instabilidade interna. Burkina Faso, Níger e Mali fazem parte de um arranjo monetário que garante paridade estável com o euro. Isso significa previsibilidade para comércio exterior e menor volatilidade cambial. Porém, essa estabilidade vem acompanhada de limitações. Política monetária não é totalmente autônoma e decisões estratégicas passam por uma engrenagem institucional maior ao discutir uma nova moeda dentro da Alliance of Sahel States. Esses países estariam assumindo controle total sobre três pilares fundamentais: emissão monetária, taxa de juros e regime cambial. Isso abre espaço para decisões adaptadas à realidade local, mas também transfere integralmente os riscos. O primeiro grande desafio seria a credibilidade. Uma moeda nasce fraca se o mercado não confia nela. Investidores internacionais analisam estabilidade política, nível de reservas internacionais e disciplina fiscal antes de reconhecer uma nova moeda como confiável. Sem reservas robustas em moedas fortes, a nova divisa poderia sofrer desvalorização rápida. O segundo ponto é a coordenação entre três economias diferentes. Embora compartilhem desafios estruturais semelhantes, cada país possui dinâmica fiscal própria. Para uma moeda comum funcionar, seria necessário estabelecer regras rígidas de déficit público, controle de dívida e metas inflacionárias.
caso um dos membros adote política fiscal expansionista sem controle, toda a moeda pode ser pressionada. O terceiro fator é a transição operacional. Criar uma nova moeda exige estabelecimento de Banco Central Comum ou coordenador, definição de política cambial ficha, flutuante ou híbrida, impressão e distribuição de nova base monetária, conversão de contratos e depósitos bancários, ajuste de sistemas financeiros internos. Qualquer erro nesse processo pode gerar inflação temporária ou escassez de liquidez. Agora, do ponto de vista geopolítico, o desenvolvimento desse projeto altera relações externas. Se a nova moeda reduzir dependência de estruturas ligadas ao sistema europeu, a influência histórica da França na região diminui. Não significa ruptura automática de comércio, mas significa mudança na arquitetura de negociação. Além disso, há um elemento estratégico: recursos naturais. O Níger possui reservas relevantes de urânio. Mali e Burkina Faso são produtores expressivos de ouro. Se esses ativos passarem a ser negociados sob nova estrutura monetária, pode haver reconfiguração de fluxo financeiro e parceiros comerciais. Países fora do eixo tradicional europeu poderiam ampliar presença. Entretanto, é importante manter análise equilibrada. A autonomia monetária amplia a margem de decisão, mas não elimina vulnerabilidades estruturais como dependência de commodities, instabilidade política recente e desafios de segurança interna. Uma moeda forte exige economia produtiva diversificada. O desenvolvimento desse projeto, portanto, depende de timing e execução técnica. Se for conduzido com planejamento gradual, construção de reservas e disciplina fiscal coordenada, é preciso consolidar o cenário com visão estratégica e sem simplificações. A possível criação de uma nova moeda por Burkina Faso, Níger e Mali não é apenas uma decisão econômica pontual, é um movimento que pode redefinir o eixo de influência na África Ocidental. Se essa moeda sair do campo do discurso e avançar para execução concreta, estaremos diante de uma reconfiguração estrutural. Não se trata apenas de abandonar uma moeda vinculada ao sistema europeu. Trata-se de assumir integralmente o controle sobre política monetária, emissão de moeda, regime cambial e estratégia financeira internacional. Para o Sahel, pode representar afirmação de soberania e construção de identidade econômica própria, especialmente dentro da Alliance of Sahel States. Para o Ocidente, especialmente para a França, pode significar redução gradual de influência monetária em uma região historicamente conectada ao seu sistema financeiro, mas é fundamental entender que moeda não é apenas símbolo. Político é confiança, sem reservas internacionais robustas, disciplina fiscal coordenada e governança monetária técnica. Qualquer nova moeda nasce pressionada. A credibilidade internacional não é construída por discurso, é construída por estabilidade e previsibilidade. Se Burkina Faso, Níger e Mali conseguirem estruturar banco central eficiente, alinhar metas fiscais e proteger sua moeda de choques externos, poderão inaugurar um novo capítulo econômico no continente. Isso pode inspirar outros países africanos a reavaliar seus próprios modelos monetários. Por outro lado, se a implementação ocorrer sem base técnica sólida, os riscos são claros: desvalorização cambial, aumento do custo de importações, pressão inflacionária e perda de poder de compra interno. Portanto, o que está em jogo é equilíbrio entre soberania e responsabilidade. A autonomia amplia poder de decisão, mas também amplia a exposição ao risco. A discussão já está provocando reavaliações estratégicas fora da África, mesmo que a moeda ainda não tenha sido oficialmente criada. O simples fato de a proposta estar em debate já altera o tabuleiro geopolítico. O Sahel deixa de ser apenas área de influência e passa a se posicionar como ator que busca redefinir regras. Os próximos anos serão decisivos. Ou veremos consolidação de um novo modelo monetário regional, ou presenciaremos ajustes e recuos. Diante da complexidade técnica, independentemente do desfecho, estamos acompanhando um momento histórico de transformação estratégica. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa nova moeda pode
realmente fortalecer a África e reduzir dependências externas? Ou acha que os riscos econômicos superam os possíveis ganhos? Se você gosta de análises profundas, diretas e estratégicas como essa, já se inscreve no canal. Deixa o like para fortalecer o conteúdo. Compartilha com quem também quer entender o que está acontecendo no cenário internacional e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos.